Olá pessoal, estamos aqui com a médica nefrologista Verônica Costa, que é representante do Sindicato dos Médicos do Pará. Seja bem-vinda, doutora Verônica, ao estúdio aqui do F5, e nós vamos falar sobre a lei de plantões. Recentemente a Prefeitura, o Executivo, enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a redução dos valores consideravelmente, dos profissionais de saúde em relação aos plantões. E a gente quer saber um pouco mais como é que está essa situação, doutora Verônica, e assim, o argumento da gestão, um dos principais argumentos da gestão para propor essa redução no valor do plantão dos profissionais de saúde é aquela questão dos altos salários que alguns profissionais receberam em épocas passadas, né? A minha pergunta, primeiramente, é essa, assim, essa lei, ela vai inibir essa prática? Ela vai impedir que profissionais ganhem altos salários na saúde? Olha, eu acho que quando a gente fala de alto salário, a gente está falando do salário recebido inapropriadamente, incorretamente, né? Isso porque eu acho que o trabalhador que está amparado pela lei e que trabalha, ele tem direito às horas que ele trabalhou de forma correta. O problema do super salário, digamos assim, da prefeitura, não é um problema que lei nenhuma vai resolver, porque ele é contra a lei, né? Então, aquele que frauda uma folha, que frauda com apoio da gestão, porque a gente não pode colocar uma palavrinha errada ou errar a perninha do nosso nome, que a nossa folha de ponto volta. Então, a partir do momento que ela é assinada por um coordenador, por um diretor, quer dizer... Conivência, né? Tem conivência, quer dizer, a gestão normalmente faz parte dessa fraude. Então, isso não vai ser resolvido com lei. Isso vai ser resolvido aplicando corretamente as leis que já existem. Então, acho que não seria bem esse o fator que levou a isso, porque não é dessa forma que vai ser resolvido, né? E essa proposta da gestão, ela gera um impacto assim, muito grande? Gera um impacto muito grande porque, na verdade, esses valores que foram escolhidos de forma aleatória, porque esses valores não foram discutidos com nenhuma categoria profissional, a gente pergunta de onde vieram as ideias dos números e essas explicações elas não aparecem. E o problema maior é que assim, o plantão hoje para o UAPEBAS, ele é hora extra de trabalho. Então você tem uma atividade normalmente em algum outro setor e a lei do plantão ela entra para pagar esses valores excedentes à tua carga horária normal de trabalho. Ou seja, perante a lei trabalhista, isso é hora extra. E a hora extra tem uma normativa para como ela tem que ser calculada. Então na hora que nós colocamos esses valores e comparamos com a hora extra, esses valores estão abaixo da hora extra, ou seja, ferindo legislação trabalhista. Então, judicialmente, isso cai, inclusive, perante um juiz do trabalho, porque está um valor abaixo. Ora, se eu trabalho mais do que a minha carga horária base, eu tenho direito a receber um valor equiparado à hora extra, que seria o plantão nessa lei nova, né? Entendi. E aí as entidades de classe montaram uma comissão para poder fazer uma avaliação, dessa proposta de lei, e parece que enviaram ou vão enviar algumas sugestões para a Câmara Municipal. Tem alguma informação que você pode passar para a gente, destacar aí do que essa comissão tem a sugerir para a Câmara em relação ao projeto de lei? Sim. Então, assim, na verdade, essa comissão ela foi criada dentro dos sindicatos diversos e das categorias profissionais que estão amparadas pela lei antiga e que vão continuar exercendo atividades relativas a plantão, que são turnos de 12 horas, são turnos sofridos realmente, que hoje em dia nem tem um amparo tão seguro da lei trabalhista. Então a gente já tem muita dificuldade porque no critério de saúde ocupacional ainda é muito complicado o trabalho 12 horas ininterruptas, né? E tem alguns profissionais fazendo 24, 36, né? Então isso tem que ser normatizado. Isso não é a lei que vai regulamentar, é a gestão. A lei pode sim impor limites. Isso seria muito bom porque é uma proteção ao trabalhador, que hoje não tem essa proteção dentro do nosso estatuto, dentro de leis municipais. Não tem limite para essas horas de trabalho. Então você tanto pode ir voluntariamente, como você pode estar sendo também obrigado a cumprir determinada carga horária que você não tem condição física para estar cumprindo. E que é amparado por leis de trabalho, por segurança, e saúde ocupacional. Bom, aí essa comissão se uniu para que a gente chegasse num denominador comum, porque como a lei anterior também, a gente não sabe como ela foi feita e questionam que os valores estão muito abusivos, nós vamos fazer a conta, na verdade, para ver o que seria o que a gente quer, o justo. O que é o justo? A hora extra. A gente quer ganhar o plantão equivalente à hora extra como rege a lei trabalhista. Que o nosso estatuto seja o mais aproximado possível da lei trabalhista, até para o próprio amparo da gestão.
que no embate em tribunais do trabalho não vai sair perdendo e tendo que pagar retroativamente algo que ela fez que era inconstitucional, que não se aplicava à legislação maior, né? Então, nós chegamos, na verdade, a valores que são um pouco abaixo dos valores atuais que a gente recebe, mas que são considerados por todas as categorias como justos. Isso faz parte de algumas das propostas que vocês vão fazer, então, das propostas Câmara, que a gente vai levar à né? Câmara de Emenda. Então, nosso próximo passo, na verdade, a gente não chegou à Câmara, a gente está tentando agendar desde a semana passada com a Câmara um momento com os vereadores para conversar. Alguns já sabem, inclusive, alguns foram os que se manifestaram quando a lei chegou para perguntar foi muito interessante isso, porque eles mesmo vieram às categorias profissionais e aos sindicatos perguntar se tinham se envolvido na criação da lei, porque nós estávamos participando no início do ano da confecção dessa nova lei que precisava ser criada, não só para a proteção da gestão, como para tentar amarrar o máximo possível para evitar fraudes, porque a lei também pode aproveitar para amarrar, criar esses parâmetros do que é um trabalho saudável também, né? Criar limites para várias coisas. Então, nós também considerávamos que isso era necessário. Inclusive da própria categoria. Para o bem da própria categoria. Inclusive porque a lei de 2013, que é a lei que é vigente hoje, ela está sendo alvo dessa alteração. Exatamente. Né? Ela é uma lei também que tem inconstitucionalidade. Ela tirou o direito ao 13º e às férias. Como assim, doutora? Então, a hora extra dos profissionais de saúde que trabalham em regime de plantão. Então, todo mundo que recebe o plantão, esse plantão ele não entra no cálculo de 13º e férias. E isso é inconstitucional, certo? Então, isso é ilegal. Então, é uma lei, na verdade, que trouxe uma situação ilegal para o município que tem que ser corrigida. Então, a gente entende que até caia para os valores que seriam os valores justos, perante uma legislação trabalhista, por exemplo, equiparados ao que a lei trabalhista já prevê, passando a receber, isso aí é uma coisa que a gestão e a gente já tem, a gestão atual, ela está bem ciente da inconstitucionalidade da lei anterior, e isso desde o começo no texto já está previsto, porque é um direito nosso, né? Certo. Então isso já é um ajuste legal. Está faltando só a gente chegar com essa nossa proposta de emenda, que foi votada por em assembleia, por todos os servidores e concordada por todos os servidores, para que a gente leve aos vereadores para explicar para eles a situação, né? Porque não é um ato, a gente não pode aceitar um ato do executivo que não tem uma explicação formal, que tu não tenha uma justificativa legal, né? Para que aquilo seja imposto. Senão vai ser de novo uma lei que a gente não tem explicação de como ela foi criada, porque os valores foram criados baixando abaixo do valor, quer dizer, você trabalha, tua carga horária, você vai fazer um extra e você vai ganhar menor em situações que você vai ganhar menor do que a tua hora de trabalho. Do que a hora normal, sendo que a hora extra, né, ela pode ser 50%, exato, 100%. Exatamente. A gente nem levou em consideração todos os detalhes quando a gente fez isso. Então, assim, esse valor que foi colocado na nova tabela da proposta do executivo é um valor muito inferior a isso, que tira direitos do servidor e desestimula o plantão, que isso não é bom para a gestão. Porque hoje por isso que na nota do Sindimepa, o órgão alertou para a possibilidade de profissionais abandonarem seus cargos. Exatamente. Porque não seria viável? Não seria viável. Por exemplo, da categoria médica, que tem maior impacto em redução, para você ter ideia, o valor do plantão se equipara ao valor do plantão que você tira na capital do estado. Ora, o interior ele tem que ser atrativo. A partir do momento que ele deixa de ser atrativo, tu não tens mais profissionais. Então, nessa proposta que a gestão está fazendo, o valor do plantão se equipara ao da capital. Da capital. Então, assim, você não vai ter mais afluxo de profissionais especializados, já tem muita dificuldade. Especializados, a gente já tem um monte de falha, porque como a gente não tem uma lei específica para o profissional especializado, você equipara ele com os outros profissionais que não têm especialização e você tem mais dificuldade de conseguir fazer com que ele venha. Então a gente já tem buracos horríveis nas escalas do hospital por conta da falta do profissional especializado. Nessa nova lei, uma coisa interessante, legal, que a gente já vinha discutindo junto no começo do ano, foi ter um valor separado, com uma gratificação separada para o profissional especializado, tanto ele seja enfermeiro, médico. Se ele tem uma formação específica, por exemplo, você trabalha na UTI, você tem que ter terapia intensiva, você tem que ser intensivista. Para trabalhar na diálise, você tem que ser nefrologista. Para trabalhar na ginecologia obstetrícia, você tem que ser ginecologista.
Isso vai gerar um plus nesse valor do plantão. Isso já estava determinado, inclusive, nessa lei que está lá. Só que acontece que mesmo esse valor do especialista era abaixo do valor do que o generalista ganhava antes. Então você, na verdade, não está estimulando que você tenha novos plantonistas, né? Você passa a perder uma boa parte. A gente já sofre muito em Parauapebas, porque, por exemplo, pronto-socorro. Todo ano, o número de médicos, os médicos somem e aparecem novos todo o tempo. Há um rodízio, um rodízio enorme, profissionais. porque é muito insalubre trabalhar no pronto-socorro, é extremamente insalubre. Agora, ora, se a minha hora de pronto-socorro vai ser mais barato do que eu trabalhar na atenção básica, para onde eu vou? Para atenção básica. Óbvio. Compensa Por que mais, eu vou né? estar num plantão, na internação do hospital, ao invés de no meu ambulatório, lá bonitinha, sentadinha no ar-condicionado, tudo tranquilo, paciente tranquilo? Por que eu vou atender lá no pronto-socorro politrauma, infartado, esfaquear, quando eu posso atender na atenção básica, ao resfriado, um caso mais brando? Então, assim, é uma coisa que gera um impacto. Quando a gente se manifesta não só em prol da defesa das nossas profissões, mas também em prol da defesa da população. Porque a gente já viu essa história acontecendo. Marabá passou anos sem conseguir montar a escala de médico, principalmente na especialidade, por conta de uma atitude parecida com essa. Marabá, inclusive, teve a ideia recente de reduzir, tirar a gratificação de especialidade. Desistiu quando veio que ia ficar sem profissional. Canaã, recentemente, tentou uma atitude parecida, perdeu a maior parte do corpo clínico. Então, o impacto é imediato no médico. Não é que o médico vai fazer greve, vai fazer revolução. Não, ele vai simplesmente virar as costas e vai para um lugar onde ele ganhe mais. É uma questão de concorrência. De mercado. De mercado. É uma coisa que você não vai conseguir coibir. Porque se um dos meninos novos que estão no pronto-socorro hoje, passarem para um hospital privado desses que atende na cidade, com o valor da hora de convênio mais barato que tem, em 12 horas ele tira muito mais do que o valor do plantão no pronto-socorro. Só que lá ele atende bobagem e aqui ele atende coisas extremamente graves, né? Então essa é uma questão que a gente alerta, na verdade, a gestão para um problema que ele não vai resolver a curto prazo. Quando você perde teu corpo de médicos, para você conseguir que alguém acredite em ti de novo, é muito difícil, desafio, né? É um desafio muito grande, porque... Uma outra coisa que me fez lembrar agora essa nossa conversa é que nessa questão de altos salários, que foi divulgado e a população viu alguns casos de profissionais, não só médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem também, que estavam com um salário assim bem acima da média, é porque a Secretaria de Saúde ela não tem uma estrutura de cargos e salários bem definidas, não tem salários específicos, e aí se usavam plantões, horas extras para compensar. Você acha que a criação, a estruturação de um plano de cargos e salários poderia ajudar também nesse sentido? Com certeza, porque hoje isso é uma realidade. O cargo de gestão, por exemplo, diretor do Hospital Geral de Parauapebas. Coisa difícil, né? Eu não quero esse cargo para mim. Responsabilidade gigantesca. Ele não tem um cargo. Ou seja, se ele fosse enfermeiro, se ele fosse médico, ele ia ganhar o salário do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar administrativo. Aí, hora de existe um salário específico para diretor de hospital, do hospital geral. Então você olha, vamos olhar na educação. Na educação tem diretor de escola, tem coordenador, tem uma série de cargos. Cada um tem o seu saláriozinho específico. Exatamente. Né? Na saúde não existe isso. Na saúde existem os profissionais. Então, se você não criar a lei, você sempre vai estar usando de subterfúgio. Por quê? Porque a gestão ela precisa do diretor, ela precisa do coordenador, ela precisa de toda a estrutura hierárquica, mas ela não tem um cargo. Daí ela sempre usa de subterfúgios para pagamento dessas situações. A mesma coisa fazia também com determinadas categorias que ele não conseguia no mercado porque o valor é muito alto. Usava de outras normas errôneas. A gente entende que o Brasil inteiro usa, mas está errado. E se corrige criando lei, com certeza. Não precisa nem ser o plano de cargos e salários logo de cara, que é uma coisa um tanto complicada, né? Você tem que ter todo um ajuste, mas criar os cargos. Lei de cargos de especialista, por exemplo. Eu sou concursada como médica nefrologista. Não existe o meu cargo, mas eu sou concursada. Eu saí um edital, eu passei na prova, eu sou médica nefrologista. Mas eu não tenho esse cargo dentro da hierarquia dos cargos de médico, por exemplo, dentro da ciência. É tudo nivelado como médico só. Todo mundo é médico, exatamente. Mas, por exemplo, até tem na nosso plano de cargos, não, mas na nossa estrutura, tem lá o médico ginecologista, o médico cirurgião, o médico nefrologista não existe. Como não existem outros que também passaram em concurso com especialidades que não são determinadas. Então, assim, a gente tem muita falha ainda nas nossas leis que tem que ser corrigidas em benefício da gestão, em benefício do servidor e em benefício da população. Né? Porque tudo isso
reflete lá no atendimento. Sim. O atendimento ele é o resultado disso tudo. Então, na hora que eu tenho um conflito interno, eu tenho problema no atendimento. Então, quanto mais a coisa for pacificada, então o que a gente espera, na verdade, é que a Câmara escute os nossos anseios. Eu acredito que, assim, pelo que pouco a gente pôde perceber, a Câmara entendeu as nossas dificuldades, né? Inclusive o próprio Executivo, o próprio Prefeito se posicionou como não tendo conhecimento que essa lei não chegou a ser discutida com a categoria, porque, na verdade, nós estávamos discutindo no começo e, por alguma coisa, ela apareceu sem a gente terminar os acordos, as discussões. Bom, então a gente entende que a gente ainda está num momento pacífico, mas que a gente precisa avançar e que não tenha novas leis que apareçam nos envolvendo sem que a gente tenha a participação delas, para que a coisa possa correr pacificamente, para que a gente chegue em acordos tranquilos, porque aí a população não sofre com nada, né? Perfeito. Muito esclarecedora a sua entrevista, muito obrigada. Fica aí essas informações para a população, né, doutora Verônica, sobre a importância dos profissionais poderem estar discutindo essas melhorias em relação às condições de trabalho, em relação à remuneração, e tudo isso, como a gente falou, reflete no atendimento da população. Você quer deixar algum recado especial para a população de Paraupebas em nome do SINDMEP, em nome do Sindicato dos Médicos do Pará? Na verdade, é dizer para a população que, assim, a gente sempre está do lado da população e da saúde. Quando a gente defende a categoria médica ou a categoria profissional da saúde, no final das contas, a gente está defendendo sempre a população em primeiro lugar. Porque quando a gente fala que vai sair, não é para causar terrorismo, é para dizer assim, gente, olha, a pedra está rolando montanha abaixo, eu sei que ela vai chegar lá embaixo e vai causar um dano. Então, na verdade, é em defesa dessa população que a gente quer chegar, né? E a população é o nosso maior defensor também do profissional da saúde, né? E ela tem que se envolver, e ela tem que questionar também, ela tem que dar a opinião dela, né? Isso é muito importante para que a gente construa uma saúde melhor, né? E por isso que a gente trouxe a doutora Verônica aqui para poder esclarecer essas informações tão importantes para você. Muito obrigada e até a próxima!